Oi, eu sou o Zé e hoje eu vim conversar com vocês sobre A Cidade Sitiada, o terceiro romance da Clarice Lispector. Eu, a Vratatá, do canal Vratatá, e mais uma porção de gente estamos participando de um projeto chamado Desvendando Clarice. E esse projeto é ler, em ordem cronológica, todos os romances publicados pela Clarice. Nesse mês de janeiro a gente terminou A Cidade Sitiada e eu vim aqui falar um pouco da experiência de ter lido esse livro. Ele foi publicado pela primeira vez em 1949, enquanto a Clarice estava morando na Suíça. Então, alguns críticos falam que esse livro tem muito das experiências que ela passou por lá, principalmente alguns traços da personalidade da nossa personagem principal. A primeira coisa que eu posso falar para vocês é que esse romance é bem diferente dos anteriores. Primeiro porque ele é narrado em terceira pessoa, apenas em terceira pessoa. Então isso já dá um distanciamento da nossa personagem principal, que é a Lucrécia Neves. Ela também é bem diferente das outras protagonistas da Clarice, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. E uma coisa que provavelmente você vai perceber de cara é que aqui a Clarice ela vai sair dessa questão do interior, do eu, da mente, e ela vai abranger esses sentimentos para uma coisa coletiva. Então os personagens principais desse romance, além da Lucrécia, é a cidade de São Geraldo, que é um subúrbio inicialmente um pouco rural e que ao redor desse subúrbio estão se formando umas fábricas, umas indústrias, e a partir daí a cidade vai começar a entrar em desenvolvimento. E é a partir desse desenvolvimento da cidade que a Clarice vai começar a desenvolver os outros personagens que habitam a cidade. E a personagem que a gente vai acompanhar juntamente com o crescimento da cidade é a Lucrécia Neves. A Lucrécia ela é uma jovem que ela é um tanto entediada pelaquela cidade bem bucólica. Ela quer sair dali, ela quer ir para a cidade grande, ela quer visitar museus, óperas, ela quer a curtição da cidade grande daquela época. Mas o que define a Lucrécia principalmente é a vontade dela de estar dentro do padrão. E é isso também que diferencia tanto ela das outras personagens da Clarice. Então essa personagem ela não vai querer ter aquela epifania, ela não quer se questionar sobre quem é ela, o que ela está fazendo naquele local. Na verdade, ela quer casar com um homem que tenha condições para bancar ela e ela viver uma vida confortável longe daquela cidade no bem bom. E claro que por trás disso a gente tem aquela mãe que tá sempre falando no ouvido dela, que para ter uma vida boa precisa disso, que para subir na vida precisa daquilo, esse tipo de coisa. Então logo no início a gente vai acompanhando a Lucrécia com alguns namoradinhos pela cidade. Tem um rapaz que é muito bonito, que ela se envolve com ele, parece gostar um pouco dele, mas falta, acho que um tanto de atitude ou um tanto de segurança que ele forneça a ela para ela poder ficar com ele. Ela também conhece um outro rapaz que é um homem fardado, ele é militar. A Lucrécia ela tem uma queda por homens vestidos com fardas, né? E aí ela meio que se envolve com esse aí também, mas esse aí começa a falar mal do subúrbio que ela mora, ao mesmo tempo que ela quer sair daquele subúrbio. Ela é uma personagem que tem um apego, né, pro lugar que ela cresceu, então ela meio que se afasta dele. Ela tenta ter um romance com um homem casado, que é um médico, que esse aí parece que é realmente o amor da vida dela, mas com quem Lucrécia vai se casar é realmente esse homem rico que vai poder tirar ela dali. Então ela conquista esse objetivo que ela sempre quis, né, ela vai morar na cidade grande, mas aí a gente começa a perceber que a Lucrécia ela é uma personagem que começa a ter meio que oscilações na vida dela, né? Ela vai percebendo que a cidade grande não é aquilo que ela tanto esperou, vai começar a sentir um pouco de saudades da cidade natal dela, o subúrbio, aquela cidade mais bucólica, e ao mesmo tempo eu acho que ela começa a perceber que algumas escolhas na vida dela talvez não fossem tão certas como ela imaginava, e ela meio que tenta se vingar das próprias decisões dela em outras pessoas, no marido, enfim. Ela fica meio que amargurada com a vida. E todos esses traços dos personagens que vão surgindo durante a história são sempre complementados pelo ambiente que eles vivem. Então, a cidade de São Geraldo, ela vai dar muitas características para Lucrécia. Em contrapartida, a casa da Lucrécia, ela tem uma sala cheia de bibelôs, coisinhas para deixar tudo enfeitadinho, perfeitinho, que vai dar muitas características da mãe da Lucrécia, que é a dona Ana. Então a gente vai percebendo que dentro dessa escrita, apesar de não entrar dentro do personagem, o ambiente ele vai te dar muitas informações sobre como aquela pessoa é. Mas pelo que eu senti do texto, eu acredito que a Lucrécia, ela também tem um pouco das outras personagens da Clarice.
Em vários momentos o narrador ele coloca que Lucrécia é uma pessoa inteligente, ela consegue ver além, mas ela decidiu ficar naquele limite. Só que ela não quer sentir aquilo, ela não quer passar por essa experiência de olhar para dentro, de se conhecer, de pensar sobre coisas mais abstratas. Não, eu acho que colocaram na cabeça dela que felicidade realmente era você não pensar, porque pensar demais acaba deixando você triste, que é melhor você ser materialista e conseguir aquele objetivo ali, casar com homem rico, ir pra cidade grande e pronto, sua vida tá perfeita. Esse título, A Cidade Sitiada, ela se refere tanto a cidade de São Geraldo, que vai sendo populacionada, que vai sofrendo essas mudanças com o tempo, mas também a Lucrécia. A Lucrécia é como se fosse uma cidade sitiada, porque ela está presa naquilo que ela não consegue pensar, naquilo que ela não consegue falar, e ela está sendo invadida sempre por pessoas que entram na vida dela e tentam traçar o caminho por ela, um caminho que ela nem sabe se é o que ela quer. E a gente vai vendo isso porque tanto a Ana quanto a Lucrécia, elas parecem ter uma vontade de querer gritar, de querer quebrar alguma coisa que elas não conseguem porque estão ali, né, naquela prisãozinha delas. Estão presas num casamento leviano, elas não conseguem pensar além das questões sociais, das questões financeiras, no que a sociedade vai pensar. Então isso é muito triste também. E outro fato interessante da leitura é que a Clarice sempre está relacionando Lucrécia a cavalos. Não sei se isso tem alguma referência a Hermann Hesse, porque Clarice se inspirou, né, nele, no Lobo da Steppe, principalmente para escrever os personagens de Perto do Coração Selvagem. Então o Hermann ele tinha essa questão de colocar o lobo e o homem, talvez Clarice faça cavalo e a mulher. Não sei se é porque o cavalo ele é um animal livre, que vai sendo aprisionado pelo homem, né, o ser humano. Não sei se é porque o cavalo é irracional e por isso Lucrécia não racionaliza feito cavalo, né? Ela segue em frente apenas por viver. Cara, não sei. Eu acho que várias pessoas têm suas opiniões sobre a cidade sitiada. Talvez algumas pessoas nem concordem com isso, que a Lucrécia seja uma personagem que tenha essa capacidade de se aprofundar e apenas não quer se aprofundar. Não sei. O que eu posso falar também é que a leitura é uma leitura mais rápida, mais fluida do que as outras, até porque os personagens aqui eles não são tão complexos logo de cara, né? Você consegue avançar bem, mas ao mesmo tempo eles também não causam muita empatia. Então, às vezes, a sua leitura pode até ficar um pouco mais lenta por você não se apegar um tanto à história. Isso pode acontecer. Aconteceu comigo, né? Não sei se vai acontecer com vocês. Mas se vocês leram A Cidade Sitiada, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês concordam com o que eu disse, ou o que eu falei não faz nenhum sentido. Não se esqueçam também de se inscrever nas nossas redes sociais, principalmente Instagram, e se inscrever no nosso canal. E até a próxima. Tchau!